eles são a grande fonte, a grande e maior fonte de lucratividade. De novo, estamos jogando contra o nosso amigo recreativo. E a gente vai pensar em como especificamente jogar essa mão. Talvez check nessa textura contra ele e a gente vai decidir, tá, galera? Ele deu check. A minha questão aqui é o quão valor eu tenho no King High e o quanto ele está disposto a foldar o Ace High. Então a gente vai jogar de check. Vale lembrar, as mãos que ele tem em geral são bem amplas aqui. E no River a gente vai jogar de mais uma vez de check, não acreditando muito de que ele vai apostar o Ace High, por exemplo, aqui. E ele acabou perdendo certamente uma street de valor, né? Porque a gente estava pronto para dar check call nesse River de King High, especialmente pelo discurso que eu tinha feito, né? De que eu não acreditava que ele ia jogar de bet com os Ace Highs, né? Ele não iria apostar os Ace Highs. Só que nesse caso ele acertou a dama. E ele decidiu não apostar a dama. Olha que coisa maluca, né, galera? E esse é um dos motivos pelo qual eu iria dar o call de King High. Jogadores recreativos, jogadores que não têm muita percepção em relação ao range deles, têm essa dificuldade em não value betar mãos que são muito claras de value bet, né? Então você vê, ele acertou um par de dama no River depois de 3 checks meus e ele decidiu dar check behind. Ele falou, eu não vou apostar. E ele não fez. Então, quando você tem um jogador que lack value, né, que falta valor para esse cara nas decisões de River, você fatalmente tem um perfil que facilmente vai overbluffar em incontáveis, se não todos os cenários possíveis que vocês podem imaginar. E aí vocês viram um exemplo claro disso. É muito interessante pensar de que a gente estava pronto para dar check call com o King High e ele não apostou um top pair com a dama. Uma mão muito forte mesmo. Especialmente para a linha onde a gente joga de 3 checks. Tem o nosso parceiro aqui, tem o nosso parceirão aqui que já tá limpando de novo. Eu vou isolar ele aqui, mesmo com 25 blinds, galera. Mesmo com 25 blinds, eu vou tentar isolar ele e levar ele pro pós-flop para tentar fazer ele cometer erros aqui, tá? Tentar fazer ele cometer erros aqui. Com essa mão em específica, eu tô querendo jogar de check, porque a gente simplesmente tem tudo mesmo aqui, né? E nesse SPR, né, galera? Contra esse cara, ó, ele já tá apostando. Então lembra que a gente falou do Dama 5, que os jogadores, eles têm dificuldade em blefar as mãos deles? Desculpa, em blefar não, em apostar por valor as mãos deles, mas eles têm muita facilidade de sair pegando várias mãos aleatórias e apostando. Vamos ver se aqui é um desses casos. A gente acertou um flop em cheio e a gente tem esse cara, então, fazendo exatamente isso. Saindo de cara, já colocando muito dinheiro no pote. E aqui, galera, eu não vejo muito sentido da gente apostar, né? Porque, tipo assim, beleza, alguém pode falar, mas vai que ele acertou um valete. Sim, pode ser que ele acertou um valete e eventualmente pagaria a gente no River. Pode ser que ele acertou um 8. Só que ele é o cara que tem tudo nas mãos, né? E ó, e lá vem ele, já botou tudo, entendeu? Então se o cara tem tudo, a gente vai ao win, né, aqui, né? Então se o... Ó, ele... exatamente, ó, ele blefou um dama 10, colocando a gente em all-in. E aqui a gente teve duas mãos muito didáticas de como você... Qual é o seu approach para jogar contra esses caras, galera? Eu realmente me sinto bem privilegiado de logo às 2h27 ter um cenário tão claro pra gente falar sobre uma coisa tão legal, que é jogar contra os caras recreativos e manipular eles de forma a que isso aconteça, isso que vocês viram. Então, quem chegou agora talvez não vai lembrar, mas quem estava aqui há pelo menos 5 minutos vai lembrar que a gente jogou a mão no Dama 5 contra ele e manipulou ele no Dama 5 de forma
a pagar um river onde ele não value betou. Falamos sobre o conceito. A mão do dama 5, primeiro, que ele não apostou no river com uma mão extremamente forte numa linha onde eu dou 3 checks. Depois a gente pega um as 7 que a gente isola contra ele, a gente quer isolar contra ele, acerta um full house, joga de check call, joga de check o turn e joga de check uma terceira vez no river, né? E tudo isso para justamente levar esse cara para a linha onde ele mais tem dificuldade, que é a linha de jogar um range largo e não conseguir se segurar em relação às frequências de bluff que ele vai ter. E você vê que interessante, né? Ele não só não se segura nas frequências de bluff, como nesse caso ele fez tamanhos de apostas que não deveriam também existir, tanto flop quanto muito provavelmente no river. Ou talvez até no river sim, mas o tamanho das mãos, o tamanho do leque de mãos que ele chega no river é tão grande ao ponto que realmente ele acaba facilmente então se perdendo nas proporções dele. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer colocar ele no cenário onde ele se perca nas proporções dele. É muito importante realmente que você manipule, né, galera? Faça a manipulação de acordo com o perfil que você está jogando. E esses cenários que a gente acabou enfrentando contra o jogador recreativo, eles mostram isso. Aquele as 7, quando a gente acerta o full house no flop, a teoria em geral nos diz para dar muito c-bet baixo. Às vezes blind, às vezes pequeno, 10, 15, 20% de tamanho de aposta. Enfim, a teoria ela incentiva a gente a dar muito c-bet. E veja bem, faz todo sentido mesmo a gente pensar que a teoria quer apostar muito naquele as 7, porque o nosso range é extremamente mais forte do que o vilão. Só que tem um ponto que é muito importante. A teoria não entende como que o vilão, ela não sabe que o vilão, no caso, não vai devolver com a própria teoria dentro da configuração de range que ele está desenvolvendo, que é muito amplo, diga de passagem. Ela não sabe disso. Então a gente tem que usar da nossa criatividade, do nosso conhecimento em relação a esses perfis. Dali vem a experiência de você jogar muitos anos, de você estudar muitos desses perfis, né? Entender como eles pensam e como que eles trabalham os leques grandes de range deles. E dessa experiência você desenvolve então estratégias que maximizam o seu valor esperado. E veja que interessante, quanto pior o jogador, maior é o potencial de você realmente explodir o seu EV, explodir o seu valor esperado. Por isso que eu digo, e vocês já me ouviram eu falar isso várias vezes aqui nas lives, se concentrem e muito no que se diz respeito a jogar contra jogadores recreativos, galera, porque eles são a grande fonte, a grande e maior fonte de lucratividade. Nossa, seja a gente jogando um torneio como a gente está jogando aqui de 10, 20, 30 dólares, seja a gente jogando um torneio de 1.000, 2.000, 10.000 ou 100.000 dólares. Se você perguntar para um jogador de super high stakes, esses mesmos que vocês veem na TV, jogando os Tritons e afins, qual é a grande fonte de lucratividade sua? E ele vai te falar, jogando esse torneio de 100.000 dólares, é esse empresário que está se divertindo e que está cometendo vários erros. É esse ator que decidiu jogar esse torneio super caro porque ele estava numa viagem em Monte Carlo. Então você vê que, de fato, eu vejo muito jogador jogando contra um recreativo de uma forma muito desleixada. Eu gosto dessa palavra, desleixada. O cara simplesmente, ele olha pro cara recreativo e fala: olha lá, tô lá de novo contra ele, vamos lá, vai. É só ficar apostando, é só ficar colocando dinheiro quando eu tenho e não blefar o cara, porque eu não posso blefar o recreativo, né? Então é fácil jogar contra o jogador recreativo. Esse é o discurso do cara. É fácil jogar contra o jogador recreativo, é só acertar uma paradinha aqui, quando eu acertar a paradinha eu vou sair de aposta e tá tudo certo. Ué, a gente acertou o full house contra o jogador recreativo. E o que a gente fez contra ele pra tomar tudo dele? Saiu dando aposta como se nada fosse? Não. A gente deu check, fomos pagos, aí deu check de novo no turn. Ele deu check, aí no river dá aquela vontadezinha de apostar, afinal você tem uma mão gigantesca.
E muita gente pode vir com um monte de crença, né? Não, contra o cara, quando ele dá um check no turn, você não pode mais dar check e tal. Não, a gente deu mais um check. Aí vem a outra questão. Quer dizer, então, que toda vez contra um cara assim eu tenho que jogar exatamente como eu joguei? Não. Não. Esse cenário em questão, ele nos proporcionou jogar assim. Esse cenário em questão. Com esse SPR, com essa dinâmica, com aquele perfil em si, com as blockers que a gente tinha também, né, que a gente tinha tudo naquele cenário em si, e o cara continuava com um range gigantesco. Vocês conseguem entender? Então não. A gente manipulou o cara de um jeito para aquele cenário. Então não quer dizer que toda vez a gente vai jogar assim. Não. A gente jogou assim naquele cenário, naquele SPR, naquela configuração de range contra aquele cara. Mas vai ter vários cenários onde eu vou jogar de bet e check para colocar ele em bluff catch, ou outros que eu vou jogar de bet, dependendo da configuração, do tipo de bordo e do tipo de recreativo que a gente tá enfrentando. Então, assim, tô falando tudo isso não pra assustar a galera do tipo assim, caraca, o poker é muito difícil e tal, meu Deus, tá vendo? Até contra um cara recreativo a gente tem que pensar 1000 coisas antes de pensar em como que a gente vai jogar contra esses caras. Não, na verdade eu tô falando tudo isso pra dizer, pensem com carinho como vocês vão jogar cada street mais do que nunca contra esses caras. Essa é a minha única mensagem. Mais do que nunca contra esses caras, pensem com carinho em como vocês querem desenvolver a estratégia de vocês.